A gente viu aqui que tinha vários slides ainda para serem apresentados. Mas devido ao tempo, realmente, a gente precisa dar continuidade. Só para a gente chegar num acordo, estava conversando com a Isa aqui e com a Maria Cláudia, nós temos a fala da Isa e a fala da Maria Cláudia, e entre as falas haveria um coffee. Elas se comprometeram a falar rápido ou um pouco menos, e a gente faz o coffee no final, porque acho que o pessoal, né, já almoçou, então acho que dá. Se alguém precisar ir ao banheiro, tudo bem? Certo? Todos concordam? Então tá bom. Então agora vou passar a palavra para a Isa Maria de Oliveira, ela que é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ela vai estar falando a importância dos fóruns municipais e regionais de erradicação do trabalho infantil. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, de um modo especial, cumprimentar os membros e os participantes do Fórum Municipal de Prevenção e Municipal, aliás, aqui é regional, me desculpe. Então, de modo especial, eu quero cumprimentar os membros e os integrantes do Fórum Regional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente. Então, ao doutor Oliva, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação participar deste seminário, né, do anúncio ou da divulgação dos dados da pesquisa, que é realmente uma estratégia, uma iniciativa que nós queremos, como Fórum Nacional, cumprimentar e parabenizá-los por isso. O tema que me foi proposto, eu espero que vocês façam aí um esforço, né, para que a gente possa conversar sobre este tema. A importância dos fóruns municipais e regionais de erradicação do trabalho infantil. Esse é um tema para uma roda de conversa, não é um tema para palestra, porque entendendo que é um fórum, essa conversa teria que ser uma conversa coletiva, numa roda, né, e não, né, no auditório. Mas vamos lá. Então, passando aí, eu quero fazer uma rápida contextualização. Quando nós falamos hoje de fóruns regionais, de fóruns municipais, nós temos que entender por que os fóruns foram constituídos no Brasil. Então, é esse momento que eu quero registrar aqui e informá-los como surgiu o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, né? No início da década de 90, o governo brasileiro reconhece a existência de trabalho infantil no Brasil e, na sequência desse reconhecimento, a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, fizeram uma convocação à sociedade brasileira para a constituição de um fórum de debate, de discussão sobre trabalho infantil. E assim, em 1994, surge o Fórum Nacional. O que eu gostaria de chamar a atenção de todos os países que são integrantes da Organização Internacional do Trabalho, portanto, que estão nesse enfrentamento ao trabalho infantil, o Brasil é o único país que possui esse espaço plural, democrático, que são os fóruns, seja ele nacional, seja ele estadual, municipal ou regional, como é o caso aqui de Presidente Prudente. Então, as características, para que eu possa dizer da importância desses fóruns, a gente tem que trabalhar o que é um fórum, que características são essas. Então, o doutor João Batista tinha dito, para que saiamos cada um do seu quadrado. O fórum é exatamente a ruptura desses quadrados. No fórum, não, o fórum não existe se não houver essa articulação permanente. Então, a primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: é este espaço democrático, ele é um espaço plural e ele só se constitui a partir da adesão dos atores institucionais, das instituições comprometidas com o enfrentamento ou com a luta contra o trabalho infantil. Não existe outra forma, né? O fórum daqui pode ter um regimento, mas ele não é instituído por lei, como é um conselho,
né, como é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi constituída a partir de uma portaria. Então, essa já é uma característica que distingue esse espaço de todos os demais. Então, eu acho que isso é o mais importante. Primeiro, em geral, a gente tem ideia de fórum, uma coisa que acontece, né, e pronto. Não, ele é um movimento permanente. Ele é um espaço, ele é um movimento, ele é uma instância que articula, mobiliza e sensibiliza. Ele é um espaço de discussão, de construção de consenso, isso é extremamente importante, né? Na luta contra o trabalho infantil, o diálogo social, o entendimento, então, a soma, né, de comprometimentos e de energias é extremamente positivo. E de definição de estratégias. Vejam vocês a importância do Fórum Regional de Presidente Prudente. Foi neste fórum que se tomou a decisão, ou seja, que se construiu um consenso para a realização desse estudo, dessa pesquisa. E a partir dessa deliberação, houve então uma motivação para buscar o recurso e para articular, né, essa discussão que orientou e definiu os parâmetros desse estudo e dessa pesquisa. Hoje estão sendo divulgados aqui e agora vem o desafio maior, que é manter essa articulação, esse trabalho em rede para cumprir a meta estabelecida pelo próprio fórum, né, de eliminar o que foi identificado como trabalho infantil até 2020, antecipando-se assim, né, a meta estabelecida nos ODS, ou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Maria Cláudia, na sequência, vai apresentar. Agora, uma outra questão que eu gostaria também de chamar a atenção é o seguinte: o fórum é um ator político e ele tem voz própria. E quem legitima esse espaço? São os próprios integrantes do fórum, que você tem representações do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, né? Vocês têm instâncias de trabalhadores, da sociedade civil, do sistema de justiça, né? No caso do Fórum Nacional, tem os organismos internacionais como o Unicef e o OIT, que integram também o fórum. O próximo passo que eu queria chamar a atenção dos papéis e compromissos. Não existe a possibilidade de eliminar o trabalho infantil sem assegurar a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição são indivisíveis. Então, eu preciso assegurar todos os direitos para que eu tenha condições realmente de eliminar uma grave violação, que é o trabalho infantil. Então, acho que esse é um compromisso que todo fórum tem que ter. Claro que, evidentemente, que o foco principal e que vai realmente motivar o alcance da proteção integral é quando eu tomo, né, as medidas, as iniciativas para prevenir e erradicar o trabalho infantil e proteger o trabalhador adolescente. Uma outra característica, um papel do fórum muito importante, que é o controle social dos programas e ações de prevenção e eliminação do trabalho infantil. Isso é fundamental. O controle social, ele tem que ser feito para que as políticas públicas aconteçam e tenham eficácia. Há uma outra questão muito importante, e eu vou deixar essa incidência política um pouquinho mais para frente, que é outra coisa importante. É importante que a gente tenha informações e subsídios, né, para levar adiante essas informações, quer através da mídia, quer através hoje das redes sociais, que são canais muito poderosos para que a gente possa veicular, divulgar essas informações. Então, um fórum, ele tem que ser reconhecido como uma fonte de informação. Ter subsídios é fundamental. Os dados que o Fórum Regional hoje tem, só ele tem. Então, realmente passa a ser uma fonte de referência no tema.
Como é que os fóruns? Aí eu quero só mostrar um pouquinho o seguinte, a importância da mobilização e da atuação dos fóruns. No caso do Fórum Nacional no Brasil, eu quero pontuar essas mobilizações que resultaram na ratificação dessas convenções que todos vocês já ouviram falar, conhecem. As convenções da Organização Internacional do Trabalho que tratam do tema, tanto a 138 como a 182. Essa lista das piores formas de trabalho infantil, né, que foi aprovada no Brasil através de um decreto, foi um trabalho realmente que contou com uma grande mobilização do Fórum Nacional, cobrando ao governo federal, cobrando ao Ministério do Trabalho, que no âmbito da CONAED, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, se discutisse e se elaborasse essa lista. Essa é uma lista muito importante. Ela é um guia importante para a inspeção do trabalho, para as negociações coletivas e para nos informar daquelas formas de trabalho infantil que deveriam já ter sido eliminadas. Então, essa mobilização aconteceu na elaboração do Plano Nacional. Então, há muitos estados que também têm planos estaduais e há municípios que têm planos municipais de prevenção e erradicação do trabalho infantil. A atuação dos fóruns na realização da campanha do 12 de junho, que é o Dia Mundial, mas é também nacional. Em muitos estados é estadual e aqui é Dia Municipal, contra o trabalho infantil, que é o 12 de junho, que hoje, a menina do integrante aí da Aquarela até nos contou a história do dia 12. Aqui é o seguinte, eu quero chamar a atenção ali sobre a incidência política. O Fórum Nacional, e eu quero acreditar pelas leis que o doutor João Batista apresentou aqui, essa incidência política, ela é muito importante no Congresso, no Executivo e no Judiciário. No Congresso, a nossa batalha maior é para evitar o retrocesso social, ou seja, para que direitos já garantidos não sejam reduzidos ou eliminados. E um exemplo bem forte, em toda legislatura, a apresentação de PECs que propõem a redução da idade mínima para o trabalho. Nós estamos encerrando essa legislatura, mas provavelmente na próxima, novas PECs serão apresentadas. E tem sido muito importante essa atuação do Fórum Nacional, e ele não atua em rede, com a ANAMATRA, com o Ministério Público do Trabalho, com a OIT, com a Fundação Abrinq, com o SINAIT. Todos esses órgãos nos ajudam nessa incidência política. No Executivo, por exemplo, temos uma batalha lá para aprovar a aprendizagem na administração direta, autárquica e fundacional. Essa é uma batalha, uma luta. E no Judiciário, por exemplo, a DI que está no Supremo, nós já fizemos como Fórum Nacional várias gestões, junto ao ministro Marco Aurélio, à ministra Rosa Weber, no sentido de reconhecer a Justiça do Trabalho como uma instância legítima para autorizar o trabalho infantil. Só quero fazer uma coisa que me preocupa muito. Só há um dispositivo na legislação brasileira, e isso está na Convenção 138, que abre uma possibilidade de autorização para o trabalho infantil artístico, que deve ser clausulada, como o doutor João Batista já colocou aqui. Então, não pode ser, como vem ainda acontecendo, uma autorização que não estabelece critérios, parâmetros, ou seja, são autorizações que servem ou estão subordinadas aos interesses de mercado. E a participação artística de crianças, nós assistimos hoje em vários momentos, ela é legítima, ela deve ser assegurada a todos, mas no espaço educativo, no espaço de lazer, no espaço de criação, que faz parte da educação integral que nós todos defendemos.
é uma atuação do fórum, é um papel, uma responsabilidade, a elaboração de estudos e pesquisas. Ao final, eu vou deixar ao fórum daqui 2 exemplares de um estudo que o fórum fez e que vai dar um link para a palestra da Maria Cláudia, que é o trabalho infantil nos ODS. Então, a gente fez um levantamento estabelecendo uma linha de base para que a gente possa acompanhar se o Brasil vai, né, cumprir os objetivos de milênio e como isso está acontecendo. Então, eu vou passar as mãos dela. Outra questão importantíssima, que é o compartilhamento de dados e informações. Então, é muito importante que o Fórum Regional daqui informe o Fórum Nacional. Nós precisamos fazer essa articulação acontecer. Né? Nós queremos que toda a coordenação, todos os integrantes desse fórum recebam as nossas comunicações. Então, para isso, eu vou pedir ao doutor Olívio que nos informe e colocar à disposição também do fórum a página do Fórum Nacional, o site do Fórum Nacional. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não sei se vale a pena aqui, mas uma questão que eu gostaria de chamar, que é sempre um desafio, fazer o trabalho em rede. Então, você tem que ter uma capacidade permanente de articular, de aglutinar os atores, né, de motivar. Por isso é muito importante agendas pactuadas que motive essa participação. E um outro aspecto que é extremamente importante. Fórum, seja ele nacional, municipal, regional, ele é um espaço horizontal, não hierárquico, democrático e plural. Ou seja, quando nós nos reunimos no fórum, então, se participa a ministra representante do TST, se participa uma representante da ONG do Sistema de Justiça, naquele momento nós somos atores comprometidos com a prevenção e erradicação do trabalho infantil, então não há uma hierarquia. Isso é extremamente salutar e importante para que a gente desenvolva o trabalho que é a missão do fórum. Aí, de fato, a gente tem que buscar essa adesão voluntária e o fórum é também um espaço de compartilhar responsabilidades, somar competências para que a gente alcance uma maior eficácia na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Pronto, já falei uns 15, não já? Então, eu quero agora fazer uma proposta. Isso é fórum. Fórum tem que estar sempre propondo, né, desafiando, motivando, convocando. Então, eu quero fazer aqui um convite, e é mais do que um convite, é uma convocação mesmo. O Fórum Nacional, né, com a proximidade das eleições agora, gerais de 2018, está propondo uma campanha, e esta campanha tem a hashtag Vote pelos Direitos. Nós vamos votar pelos direitos da criança e do adolescente contra o trabalho infantil. O que é essa campanha? Essa campanha ela tem o objetivo, que é uma atribuição dos fóruns, de sensibilizar cidadãos e cidadãs sobre a importância de eleger candidatos e candidatas comprometidos com direitos humanos e especialmente com direitos de criança e do adolescente. Isso é o objetivo da campanha. Como é que essa campanha se realiza? Na plataforma das redes sociais. Então, aqui eu quero fazer o convite para a adesão das instituições e das pessoas. Todo mundo tem uma página no Facebook, no Instagram e tal. Então, vamos para, né, nos perfis individuais, essa campanha também pode acontecer. Então, essa é a nossa proposta, né? E aqui eu quero mostrar o seguinte. Tem alguns cards que eu não sei se vocês conseguem ler, um maior à direita, assim, vote pelos direitos da criança e do adolescente contra o trabalho infantil. Esse aqui é bem interessante. Estes cards estão disponíveis, o fórum pode divulgar, compartilhar com vocês. E a nossa proposta é o seguinte, nós fizemos também alguns cards, aliás, os primeiros eram posts, e estes cards onde a gente passa informações. Nós fizemos uma sobre pobreza, né? O IBGE tem sistematicamente divulgado, né, trimestralmente ou às vezes mensalmente informações. Então, tem uma aí em relação à pobreza. Então,
tem um sobre trabalho infantil, né, nesse universo de 2.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que são trabalhadoras. Isso representa 6% da população nessa faixa etária. Esses dados são os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua de 2016. Temos um também sobre a exclusão escolar, né? Número de crianças e adolescentes excluídos. Temos um sobre aprendizagem. Então, neste caso, vote pelos direitos do adolescente. Então, como aderir a essa? Aqui são várias entidades que já aderiram. Sinait, a Flaxon, a ANA, que é uma aliança de adolescentes, e eu vou citar inúmeros outros, a Contag, que fez um vídeo belíssimo, e várias entidades que já aderiram. Aí estão novamente os cards, como participar. Basta enviar um e-mail para F de felicidade, N de nuvem, P de proteção, E de educação, T de trabalho e de infantil. É o FNPET, a sigla do fórum, .comunica@gmail.com. Então, participar é simplesmente isso. É utilizar essa hashtag institucionalmente, na assinatura das correspondências que vocês mandam e nos seus perfis individuais também, né? E aí é o seguinte, todas as terças e quintas-feiras, até chegar às eleições, o Fórum Nacional apresenta novos cards, que eu vou pedir, se todos permitirem, eu vou combinar com vocês o seguinte, vou pedir a lista ao doutor Oliva, vamos enviar. Aqueles que não quiserem, deletem, certo? Mas a gente gostaria realmente de fazer essa convocação. E aí vocês podem compartilhar, aqui estão os contatos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, eu vou passar às mãos da doutora Oliva o trabalho infantil nos ODS, que eu acho que é uma publicação. Eu queria também o seguinte, no site do Fórum, que está aí, né, FNPET, não, é o anterior, fnpet.comunica, não é nem esse ainda. Não, é na página, na primeira ali, www.fnpet.org.br, tem realmente na biblioteca, nas publicações, tem uma pasta especial que a gente construiu recentemente sobre trabalho infantil no tráfico de drogas. Tem estudos, tem pesquisas, tem informações. E outra coisa, nós também queremos receber de vocês sugestões para que a gente faça esses cards com conteúdo. Se você tiver na sua cidade alguma informação que você queira, a gente transforma e a gente multiplica com toda a nossa rede. Então, eu agradeço a atenção de todos e espero que realmente participem e vamos eleger candidatos e candidatas que defendam e garantam os direitos da criança e do adolescente para que a gente possa alcançar a nossa meta, que é eliminar todas as formas de trabalho infantil. Muito obrigada.